Oi, gente, bom dia! Como vocês estão? Essa semana eu fiquei um pouco reflexiva a respeito da minha jornada de vida e como eu vim parar aqui em São Paulo. E eu fiquei muito grata. E uma coisa que me fez pensar, o que que me trouxe até aqui? E aí eu fiquei pensando sobre isso. E eu pensei, foram as coisas que eu amo, na verdade, né? As coisas que eu amo me trouxeram até aqui. E às vezes, quando a gente é mais jovem, pelo menos isso acontecia muito comigo na adolescência, nós somos muito criticados pelas coisas que a gente consome, né? Pelos livros que a gente lê, pelas músicas que a gente escuta. E a gente não tem tanta intencionalidade também, porque a gente não tem tanta crítica, né? Quando a gente é adolescente, a gente gosta de um estilo ou não gosta, né? Seja de se vestir, seja no consumo de arte e cultura. E eu fiquei pensando que o meu estilo não mudou muito, por exemplo, eu gosto muito de pop. E em questão de leitura, eu gosto muito de coisas que estão relacionadas à espiritualidade, à ficção de cura, odeio romances, leio romances e tal. Mas eu sempre consumi muito romance na TV. Então, todas essas coisas, elas foram aí fazendo uma construção do meu sistema de crenças, né? E como é importante a gente ser intencional naquilo que a gente consome, porque aquilo vai te levar para um lugar bom ou aquilo vai te levar para um lugar muito ruim. Então, assim, vamos supor, hoje tem toda essa questão do consumo de telas, né? Muitas horas e tudo mais. Mas, se você souber usar essa ferramenta ao seu favor, isso vai te gerar frutos. Então, a partir do momento que, por exemplo, eu tive muito interesse por pessoas e culturas, eu procurei mais consumir coisas que me ajudassem a aprender um novo idioma, por exemplo, ou que me ajudasse a aprender uma nova técnica de pintura. Então, essa semana eu estava pensando muito sobre isso, assim, de como que as coisas que eu amo me ajudaram e foram o gás que gerou esse movimento e me trouxe até aqui. Hoje, São Paulo, por exemplo, né? Então, é mais uma reflexão mesmo, pra gente parando para pensar em como a gente precisa ser intencional naquilo que a gente consome. E eu sempre fui um pouquinho crítica, eu falo que a adolescência a gente tem menos, mas eu já era um tanto crítica, assim. Eh, eu lembro, por exemplo, na época em que as blogueiras estavam, criando algumas hashtags, assim, tipo, orgulho cachos e também a respeito de, tipo, a casa dos sonhos. E aí eu via muito os jovens consumindo essas influencers 24 horas, mas, ao mesmo tempo, não gerava um movimento na vida delas, sabe? Era como se essas pessoas ficassem ali arrastando a tela, vendo a vida do outro acontecer, o sonho do outro realizar e a pessoa paralisada. Então, eu ficava com um pouco de raiva dessas influencers por causa que era um movimento que elas faziam de trazer tudo para si, não era algo que era partilhado com o outro. E eu lembro que, na época, uma amiga jornalista até falou: escreva sobre isso, vamos publicar sobre isso. Mas eu sempre tive muita dificuldade de escrever textos muito longos, assim, eu não conseguia organizar meus pensamentos, então eu escrevia mais poesia e reflexões pequenas. Mas eu ficava, me gerava uma angústia, eu pensava assim: poxa, por que que essa influencer também não fala assim: você também pode construir a casa dos seus sonhos, realizar os seus sonhos, e dar ali, enfim, uma ferramenta, alguma coisa que pudesse inspirar essas pessoas. Então, infelizmente, a internet, se a gente não tiver intencionalidade, não só na internet, né, gente, tudo aquilo que a gente consome, ouve, lê, se a gente não tiver uma certa crítica, uma certa intenção, que eu acho que eu já devo ter falado essa palavra nesse vídeo várias vezes, eh, a gente vai ficar deprimido, a gente vai ficar angustiado, a gente vai começar a se comparar com o outro. Então, por isso que a gente tem que ter noção daquilo que a gente está consumindo e o porquê que a gente está consumindo aquilo. É, é, é isso. Eu ficava com muita raiva dessas influencers, porque eu via jovens perdendo tempo e não correndo atrás dos sonhos. E aí eu fiquei grata, com essa minha visão de perceber que as coisas que eu amava, elas não me paralisavam,
elas me geravam esse movimento de ir atrás de um novo sonho, de ir atrás de um novo conhecimento, de isso que também me gerou as mudanças de estado. Então, por exemplo, quando eu morei em Vitória, antes disso eu tinha ido para lá fazer um curso de uma semana. E, e aí eu descobri o estado do Espírito Santo, que não investe muito em turismo, mas é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Vila Velha, Vitória, que saudade. E aí eu falei, cara, eu quero morar aqui, quero habitar nesse lugar. E com 6 meses foi quando eu passei na faculdade de artes e mudei. Então, assim, tinha formado em TO, mudei para o Espírito Santo 6 meses depois, fui fazer artes. E é isso, porque as coisas, quando elas são boas, elas nos geram inspiração. Se não tá gerando inspiração, está gerando comparação, a gente tem que ligar ali um alertinha, porque tem alguma coisa errada. Então, eu acho que quando a gente vai consumir, a gente tem que pensar: isso me inspira? E também, gente, quanto mais a gente vai amadurecendo e tendo um senso crítico mais apurado, até um livro ruim é bom de se ler. Porque você vai falar assim, é ruim, sabe? Então, tudo que você for consumir, você vai poder tirar ali algo, sabe? Então, eu já comecei livro e comecei, não gostei, vou abandonar e vou pro outro, e é isso, a vida que segue, sabe? Mas a gente tem que ter certo interesse, certa curiosidade sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as coisas, e ter um pouco desse senso crítico, assim. Mas resumindo, né? Essa semana eu tava caminhando e eu fiquei muito grata por tudo que Deus fez até aqui, por toda a coragem e ousadia que Ele me deu. Eh, e não sentir vergonha mesmo das coisas que eu amo, porque na minha adolescência eu fui muito criticada pelas coisas que eu amava, assim. Eu lembro que eu gostava de Jonas Brothers e, cara, eu fui tão criticada por isso, mas foram bandas, grupos naquela época e filmes também que me introduziram à língua inglesa. Então, de tudo a gente pode tirar algo bom, sabe? E gosto até hoje, super iria em um novo show do Jonas, porque quando eu fui, eles estavam bem de desband, assim, bem brigados no palco. Mas, e eu até hoje eu gosto de pop, eu amo escutar pop, é uma coisa que me traz alegria, é uma coisa que me fez ter amigos. Para vocês terem ideia, eu sou uma pessoa que amo sair sozinha. Não tenho problema nenhum de sentar num café sozinha, de almoçar sozinha, de ir em um show sozinha, porque sempre é uma oportunidade de você conhecer pessoas. Então, teve um show em BH, tem uns anos já, da Demi Lovato. Eu já não era fã dela, porque eu fui fã dela na minha adolescência, e eu tinha ido em um show, tipo, 2012, não lembro, e daí ela ia estar em BH, não tinha nada pra fazer, gosto de música, ela estava na vibe do rock. Nem gostei da nova era, da nova fase dela, mas falei, eu vou. Gente, eu fiz uma amiga que ela é até hoje a minha amiga, Amanda, um beijo. A gente se conheceu na fila, assim, tinha um monte de adolescentes super empolgadas pra correr pra grade, aquela coisa toda, e eu assim por dentro. Já vivi essa fase, já fiquei na grade, hoje não mais. Eu tava pensando em um lugar que fosse próximo ao banheiro que eu pudesse sentar sem ser pisoteada. E daí a gente se conheceu. Ela fazia mestrado lá na faculdade que eu tinha formado e somos amigas até hoje. Então, assim, as coisas que a gente ama vão nos levar para algum lugar. Então a gente tem que tomar também cuidado com a questão da idolatria também, do lugar que a gente coloca as coisas no nosso coração. Mas se elas são coisas que você ama, que estão num lugar saudável da sua vida, que não gera comparação, mas te gera inspiração e te impulsiona para algum lugar, é isso aí. Siga feliz. Eu acho que é importante a gente realmente ser intencional. Essa é a palavra, intencional. Inclusive, eu nem gostava mais dessa palavra, porque nos últimos anos ela foi usada tanto, 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 em toda pregação, em todo livro, em todo tudo, mas é porque eu não consigo pensar em uma palavra melhor neste momento. Mas é isso. Espero que as coisas que vocês escolheram para amar, elas levem vocês para lugares saudáveis, felizes, de crescimento, de amadurecimento e que te conecte também com pessoas
que sejam amáveis e que te ame com reciprocidade. Então, assim, gente, amor é um verbo. E o quê? É verbo, é movimento. Um beijo. Até a próxima.